Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Saúde do Trabalhador, uma conversa de trabalho. E hoje é um mês bem especial, nós estamos no Setembro Amarelo e eu estou aqui com a minha parceira Priscila Braz e aqui estamos nós, não é, Priscila? É isso aí, para a gente falar muito sobre vida, para a gente falar muito, né, dessa campanha que está acontecendo em Araguaína e um tema importante falar sobre saúde mental, com 3 convidados especiais. Sim, estamos aqui com os nossos convidados. Carlos, vamos começar pelos homens, né? O Carlos José Pereira de Sá, psicólogo também, né, de formação. Hoje ele está trabalhando em uma unidade básica de saúde como gerente, né, dessa unidade básica. Estamos aqui também com a Karen Melissa, também, que é psicóloga de formação e responsável pela Clínica Escola, né, da Faculdade TEPAC, Unitepac. E estamos aqui também com a Lorena Reinaldo, também psicóloga. Estamos recheados de psicólogos, né? Isso é muito bom. E aí, Priscila, o que você espera nesse mês, né? Priscila, gente, ela é enfermeira também de formação, como eu, trabalha comigo no Sereste. E aí a Priscila, ela é responsável técnica por esse agravo, transtorno mental relacionado ao trabalho. E aí o Setembro Amarelo, né, é algo que ela passa o ano todo esperando, Setembro Amarelo, para ela começar a colocar as ideias que ela tem. E o nosso podcast é algo que não vai ficar de fora, certo? É verdade, já começa no janeiro branco, né? E aí a gente já vem para setembro, mas vamos lá, vamos começar. Eu fico responsável por dar apoio, né, às questões dos trabalhadores que têm sintomas, que têm transtornos mentais relacionados com o trabalho, né? E aí a gente vê dentro, né, das nossas investigações as tentativas de suicídio, né, dentro das empresas, a questão do assédio moral, várias coisas que contribuem. E eu vi algo muito importante, que vale muito a pena a gente dar ênfase, que os fatores sociais, eles também interferem bastante, né? Não só o trabalho, mas é tanta coisa, né, em volta. A gente estava até conversando com uma médica do trabalho da Sereste da Bahia e ela falando sobre que não tem como você lidar com o indivíduo, falar com o indivíduo de uma forma fragmentada. Então a gente precisa trazer todos esses contextos para a gente poder entender o problema. Então eu queria falar com a Lorena, que trabalha em empresa, né, Lorena, e trazer um pouco da sua experiência, né, com os trabalhadores da empresa, esse suporte que você dá para eles. Então, no ambiente de trabalho, normalmente é um ambiente que esse sujeito, ele já chega muitas vezes adoecido, né? Sim. Esse processo de adoecimento muitas vezes é do próprio ambiente de trabalho, só que ele nunca fica só isolado, como você falou. O indivíduo, ele não é fragmentado, eu não tenho como fazer recorte temporal para que o momento que ele chegue na empresa, nada que aconteça fora da empresa não vai afetar ele. Então ele vai chegar muitas vezes já adoecido dentro dessa empresa, vai adoecer ainda mais, né? Porque se eu não trato, a tendência é que fique bem pior a situação dele. Então, quando esse trabalhador ele chega até mim, muitas vezes ele já está no processo de sofrimento, né? E muitas vezes é porque ele já deu sinais, muitos sinais, só que foi ignorado. Porque é difícil aceitar que você não está bem. É difícil aceitar que tem alguma coisa errada ali, mas quando é na esfera psicológica, as pessoas não querem, né? Há um estigma, há um preconceito. Então, dentro da empresa, esse acolhimento é entender que ora não está bem, mas ora ele está bem. E nesse meio tempo a gente vai trabalhando para que ele se sinta pertencente. Porque trabalhar numa empresa em que você não tem esse acolhimento, não tem esse cuidado, esse indivíduo ele vai ficar o quê?
solto, né? Sem ter laços sociais. E a empresa é um laço social também. Nós estávamos numa palestra, né, Carlos? Eu lembro uma vez, e você falou muito sobre essa questão das tentativas, né? E do sangue, como ele impacta, né? E às vezes é uma forma do indivíduo dizer que ele não está bem. Às vezes ele nem quer terminar o ato, mas é uma forma, me enxergue, né? E fala um pouquinho sobre isso, Carlos. Quando a gente fala de trabalho, eu acho que 15, 20% das pessoas fazem o que gostam. E o trabalho ele é adoecedor porque depende da nossa sobrevivência dele. Né? E quando eu falo sobre a questão do sangue, você estava falando da pessoa que às vezes ela se corta, né? Ela é uma espécie de mensagem onde a lâmina é o pincel e o corpo é a tela. Ela está tentando levar para aquela tela algo que tem que ser decodificado. E o trabalho em si, como dizia um filósofo, ele falou que o trabalho antes era poesia, hoje virou um instrumento de tortura. Sabe, trabalhar não é bom. A dificuldade que é por que a gente adoece tanto, porque a gente pode dizer não para um monte de coisa, mas para o trabalho a gente não pode dizer. E por isso que é essa angústia, essa ansiedade, esse medo quando se fala de trabalho, né? Pergunta para 10 pessoas quantos aquilo faz o que gosta ou faz o que quer. O trabalho, em vez de ser uma poesia, vira um campo de frustração. E isso vai acumulando essa angústia, essa ansiedade, vai adoecendo. O trabalho em si já é adoecedor, porque ele controla as nossas férias, ele fala quando eu posso sorrir, o nosso sextou, onde que eu posso. Ou seja, o trabalho é uma das agências de controle mais poderosas que existe. Porque até para eu ser aceito socialmente eu tenho que trabalhar, senão vai vir palavras pejorativas. Por isso a dificuldade, sabe? Quando falo de trabalho, de adoecimento, de mensagem que esse cidadão passa, sabe? Eu preciso fazer aquilo, porque ao mesmo tempo que me dá a vida, ele me mata. Porque, gente, nós não somos amantes do trabalho, viu? E trazendo o que você fala, Carlos, a gente vê muito... algumas coisas ligadas à questão das relações interpessoais, né? O outro. E a Karen trabalha, né, com gestão, né, trabalha com liderança, né, da Clínica Escola, do Unitepac. Como que é, Karen, lidar com isso? Como que é ser gestão, fazer gestão, conseguir tirar essas situações pequenas entre os colegas, que às vezes surgem dentro do ambiente de trabalho? Interessante, Lila. Quando você fala sobre pessoas, nós estamos falando sobre diferenças. E quando nós estamos num ambiente de trabalho, nós temos modos de funcionar diferente um do outro. Então, nós estamos falando de sujeitos com comportamentos diferentes, com visões de vida diferentes e que, às vezes, essas visões trarão atrito para o ambiente de trabalho em si. E esse atrito de diferenças, ele pode também ser um causador de adoecimento do trabalhador. Então, o que a gente precisa fazer? Nós, enquanto gestão, nós precisamos ter uma postura de acolhimento, principalmente para entender todas essas diferenças e tentar fazer com que esse trabalhador se sinta pertencido ao serviço. Por quê? Você não pode fazer da situação, você não pode aumentar o fogo, né? Você precisa ser aquela pessoa que está ali para ouvir todas as partes, entendendo e também na missão de orientador. Porque nós somos essa ponte, nós que trabalhamos com pessoas, nós precisamos entender o lado de cada um e tentar fazer com que essa experiência ela seja para o crescimento e não para o adoecimento. Porque assim, o líder ele precisa ser aquele que trabalha junto com, não aquele que é o superior, né? As pessoas precisam se sentir engajadas no serviço e pertencentes, elas precisam amar aquilo que elas fazem. Quando elas não se sentem importantes para o serviço, isso também é uma causa de adoecimento, não é, Lorena? Você percebe muito essa realidade das pessoas não se sentirem tão aptas para o trabalho, porque existe um líder que está ali tolindo, né? Então a gente precisa, assim, ser o incentivador dessas pessoas
para que todo mundo se sinta pertencente e acolhido no trabalho. E assim, esse ponto é interessante porque numa empresa, quando você vê um líder que não tem postura de líder, ele reflete em todos os seus subordinados, todos os liderados, os gerentes, coordenadores. Então, assim, é uma ordem, não tem como. Então, isso gera adoecimento também, porque esse líder, ele não tem essa postura, ele não sabe acolher, ele não sabe ouvir, mas ele sabe cobrar. E essa cobrança excessiva vai entrar na relação do estresse, no burnout da vida. Então já vai nesse ponto, então não tem como distinguir. Lorena, a gente percebe também assim que para você ser um bom gestor, para você saber fazer isso aí, os gerentes, os responsáveis por esses trabalhadores, eles também têm que ter um tratamento diferenciado, né? Porque às vezes o dono da empresa, ele não vai chegar lá no trabalhador, ele vai chegar no gerente. Ele vai cobrar dele a produção. Exemplo, hoje nós temos que matar 150 bois. Eu tenho que fazer com que os outros façam isso. Mas, e aí, alguém está fazendo algo para mim poder ser uma boa gerente, para mim poder fazer com que esse trabalhador, eu estou preparada para isso, porque às vezes falta mão de obra, né? E aí, quem está lá no mercado de trabalho, ele não tem essa habilidade, não tem algo específico para ele saber também. Não é fácil nem para um lado, nem para o outro, né? E é bem difícil. A gente percebe-se que quando um local de trabalho ele está funcionando, é porque começa da gerência. Se ele é um bom gestor, se ele está conseguindo fazer com que, se ele está sabendo conversar com a equipe vai bem. E da mesma forma que a gente vê que o trabalho não rende, não vai para frente, não tem reconhecimento, é porque o gestor não está conseguindo fazer isso. Unir a equipe, né, que é o difícil, principalmente para a gente que trabalha na área da saúde, né, Carlos? Nós da área da saúde, é bem difícil, hospital, clínica, unidades básicas, UPA, todo mundo trabalhar com o mesmo sentido. E se o gestor for um narcisista que se preocupa só com a produção dele, ele vai matar o seu próprio soldado. Eu acho que a grande dificuldade do gestor é isso, é de saber de ganhar o grupo, sabe? Falar, eu estou com você, porque às vezes o narcisismo é tão grande que ele mata todo mundo. Porque a peça mais barata para ser trocada hoje é o trabalhador. Ou seja, no regime capitalista é importante ter o desemprego. Você não quer trabalhar por R$1.000, não tem quem quer por 500, ou seja, e o que é adoecedor? Eu não posso nem achar ruim. E às vezes aquele chefe que ele está muito assim, eu quero mostrar trabalho, né? Um exemplo disso é banco. Banco é uma meta atrás de outra meta, atrás de outra meta. Pode ver que geralmente quem trabalha em banco tem pouca saúde mental, porque tem que matar um leão por dia e a glória de ontem não garante a de hoje. Você é aquele que está sempre correndo atrás. E se o gestor não ter esse olhar de que eu vou chegar no final e eu não vou matar ninguém, isso traz saúde. Como eu falei, as pessoas fazem aquilo que não gostam, elas estão lá para sobreviver, não está lá por vocação, né? Às vezes está lá porque foi a única coisa que apareceu, só isso aí já é extremamente adoecedor. E se o gestor não tiver esse olhar de usar uma palavra, né, religiosa, de misericórdia, ele vai matar todo mundo. Por isso a importância de caminhar junto, de não ter essa hierarquia massacrante, essa hierarquia do Duralex sed lex, né? A lei é dura, mas é lei. Eu acho que se o gestor tiver esse olhar tem que ter uma hierarquia. Eu acho que a democracia demais no trabalho, ela mata todo mundo, né? Você precisa apontar caminhos, mas o trabalhador precisa olhar e falar, não, ele está comigo. Né? Às vezes a gente aponta só para a meta, você errou, não, aponta o que ele acertou. Isso já é um alento, né? E quando a gente falando sobre essa questão do esgotamento, né? Como que o trabalhador, ele identifica que ele está em desgaste, que ele identifica que ele está sobrecarregado? A gente vê muito atendimento, principalmente na UPA, na unidade de pronto atendimento, de pessoas que têm dificuldade para dormir, perda de sono, começa a ter problemas gastrointestinais, ansiosas pro dia da manhã.
E quando a gente liga e vai conversar, a gente vê pessoas falando baixo, né? Oprimidas. Mas isso, a gente vê uma lentidão. E muitas vezes eles não sabem o que eles têm, né? Não estou me sentindo bem. Como que a gente consegue identificar que esse trabalhador está em desgaste por conta da alta demanda no trabalho? Eu acredito que assim, começa pela performance, né? Dentro da empresa é muito cobrado sua produtividade, seus indicadores, e que você começa a observar que há um delay ali, né? Há um índice muito grande, mas ao mesmo tempo ele vai caindo, vai caindo. Esse trabalhador que chegava muitas vezes pontual, ele começa já a chegar mais atrasado. Esse trabalhador que tinha uma expressão alegre, ele vai mudando já a expressão dele, a postura dele. Esse tom de voz que vai baixando, vai sucumbindo, porque perdeu o prazer, né? Trabalhar, de certa forma, o trabalho a gente não faz porque a gente gosta, a gente faz porque a gente precisa. Mas até que ponto esse trabalho ele é necessário, né? Até que ponto eu vou me sucumbir a isso? E muitas vezes ele não tem opção, então ele vai continuar, mesmo não estando bem, mesmo identificando que ali está adoecendo, e vem a aceitação, porque o processo de aceitar que você não está bem e não está bem pelo ambiente de trabalho, ele não é simples e não é fácil, porque você às vezes não tem uma opção. Para quem tem nível superior, às vezes é um pouco mais fácil. Pode ser mais fácil, mas quando a gente pensa em um trabalhador que não tem tanta margem assim, que a escolaridade já é mais baixa, né, que tem poucas opções, então esse adoecimento ele vai acontecer de forma mais crítica, porque ele não vai se ver ali, né, vai se sentir inútil muitas vezes, vai se sentir invisível, porque para a empresa, se você é visível, quando você trabalha, você tem uma alta performance. Se você não tem essa performance, você é o quê? Nada. Você já não serve mais, né? Já não serve. E a gente está muito hoje ligado na lógica da produtividade. Nós produzimos até mesmo o nosso descanso. Porque lidando com uma área de métricas, principalmente relacionada com as redes sociais, nós condicionamos esse nosso lado para a vida pessoal. Então, quando você vai observar a vida do trabalhador, ele está o tempo todo nessa lógica de um ciclo vicioso que não se esgota. Até quando é para ele desacelerar e descansar, ele não consegue ter essa pausa. Por quê? Eu preciso postar o meu café da manhã, né? Eu preciso dizer que eu estou na academia, eu preciso postar todos os recortes, até mesmo do meu passeio. Então, quando você vai analisar a vida do trabalhador, você percebe que não tem esse descanso, não tem esse lado do prazer, como bem pontuado pela Lorena. Então, nós não somos só o nosso trabalho. Nós somos um ser muito mais holístico, que precisamos de vida social, precisamos de lazer, precisamos de momentos de prazer. Isso é ter saúde. Saúde é um conjunto de fatores, um completo bem-estar, né, entre esses 3 níveis. Lógico que isso é um conceito bem utópico, né? A gente nunca vai ter total bem-estar em todos esses níveis, mas a gente precisa primeiro buscar um equilíbrio. Se não houver esse equilíbrio, lógico que isso vai refletir na vida do trabalhador. Então, essa lógica toda que nós chamamos de lógica neoliberal, hoje em dia nós estamos sempre produzindo o tempo todo, é claro que esse trabalhador vai estar na empresa adoecido. E em casa, vamos falar da condição de ser mulher, né? Nós mulheres, nós não temos essa opção de chegar em casa e descansar. Porque quando você chega, você tem o quê? Outro trabalho. Você tem família, você tem que cuidar do marido. Sem remuneração. Então, assim, quantos trabalhos nós temos na nossa vida, quantos labor nós temos, e nós precisamos gerenciar isso, né? E às vezes você olha para o trabalhador e vê ele com esses sintomas que a Lorena falou, que é a síndrome do esgotamento, quando nós falamos de burnout, nós não entendemos que tem todo um contexto por trás. Às vezes o trabalhador passou a noite em claro porque estava cuidando do bebê, né, sendo mãe ou pai, ou às vezes está com um problema familiar. Não existe essa coisa de separar trabalho de casa. Gente, isso daí não existe esse conceito, né? Porque nós temos, a nossa mente é muito dinâmica, então você está fazendo uma coisa aqui, mas você está pensando no que você tem que fazer quando chegar em casa. Então a gente precisa tratar esse trabalhador de forma bem completa
entendendo esses múltiplos fatores que interferem na saúde do trabalhador. Não é só o trabalho é uma pontinha do iceberg. Lógico que o trabalho é adoecedor e tudo, mas a gente precisa entender qual que é o contexto por trás desse trabalhador. A Priscila pontuou muito bem, né, que temos fatores múltiplos social que envolvem esse trabalhador. Então, precisa entender a história dele como um todo. Há prazer nesse trabalho? Qual foi a escolha? Por que ele escolheu estar ali? Né? Lógico que a gente não vai generalizar ao ponto de dizer que nem todo mundo gosta de trabalhar, mas a gente vai entender qual que é a sua questão, qual que é o seu porquê. Principalmente relacionado ao Setembro Amarelo, né? A questão da vida. Qual que é a sua motivação? Né? E o trabalho, ele é inerente à condição humana. Nós não somos completamente satisfeitos se a gente não estiver trabalhando. Ou se a gente não estiver em alguma atividade que você esteja realmente ali ativo. Então, é preciso entender essas questões que envolvem, né, Lorena? Eu estava lembrando de um detalhe, que às vezes a gente fala que o trabalho é adoecedor, mas o trabalho muitas vezes é a ponte que liga a vida. Sim. Porque assim, a partir desse trabalho que esse sujeito ele vai se colocar no mundo, né? Que ele vai ser visto. Então, muitas vezes, quando ele está em processo de depressão, o amparo que ele vai ter vai ser no trabalho. Porque às vezes ele não tem um suporte da família. Mas no ambiente de trabalho tem um ou outro colega que se importa com ele, que apoia, que acolhe. Então, ao mesmo tempo que esse ambiente ele pode adoecer, esse ambiente ele pode proporcionar fôlego para que a pessoa possa continuar. Com certeza. E às vezes o trabalho em si, o que você faz, ele não te adoece. Mas o ambiente, as pessoas que estão lá, a né? sua gerência também. Isso, então não é só o trabalho em si, a profissão que você faz, o que você exerce, mas as pessoas elas contribuem muito. A organização do ambiente do seu local de trabalho, ela contribui. Então, eu sempre falo, né, do que eu passei, que trabalhava em um setor totalmente organizado, né, uma UTI, e quando se terceirizou a UTI, eu fui para o pronto-socorro. Então, eu mudei de um local para o outro. A estrutura, né? Organização. A organização. A UTI são 10 leitos, só entra 10 pacientes e pronto. Pronto-socorro não, entra 10, 20, 15. E você adoece. Sim. Você não tem mais aquela rotina ali e tudo. Então, isso aí acaba que adoece o trabalhador. E você falou em algo importante, que são as condições de trabalho. Sim. As condições de trabalho também são fatores de adoecimento para o trabalhador. Então, qual que é o conforto que esse trabalhador tem? Qual que é o aparato que ele tem enquanto pessoa que trabalha? Porque a gente precisa também ter esse mínimo. Se você não tiver esse mínimo, como a Leila apontou, de organização, lógico que isso vai afetar a saúde do trabalhador. Você vai começar, né? E recursos, né? Às vezes o trabalhador, ele até se frustra por ele não ter recursos de estar realizando algo. Não conseguir fazer o que você fazia antes. E quando a gente fala assim, até de vida, do lema, diga sim à vida, né? De que vida você está falando? Né? Eu tenho uma vida construída dentro da minha cabeça. O trabalho é para levar para aquele momento de lazer, porque eu só sei o que é lazer se eu fazer o que os outros fazem. Eu só sei o que é felicidade se eu fazer o que os outros fazem. Eu acho que esse processo de desconstrução, ele é importante também, porque quando eu penso em trabalho, eu penso em realizar aquilo que muita gente está realizando. Sabe, é engraçado como nós não sabemos viver no anonimato, vamos usar essa palavra. A gente luta a vida inteira para ser visto. Vejo, sou visto e logo existo, né? A gente quer existir. E às vezes nesse processo do trabalho, que você vê que você tem muita dor, tem muita luta, a remuneração é muito pouca, e você fala, cara, eu não estou vivendo. Estou existindo. Exato, eu estou sobrevivendo, sabe? E isso é extremamente adoecedor. Porque a gente produz algo na nossa existência e nós somos seres sociais e a gente fala, isso é vida. Se você estiver fazendo isso, você vive, senão você sobrevive. E eu acho que esse processo de desconstrução, ele tinha que começar principalmente, uma coisa que eu estava falando sobre o fracasso das religiões, que poderia fazer esse trabalho, em vez de produzir, de oferecer paz, está oferecendo desejo.
Ou seja, o cara pensa, rapaz, se nem com Deus eu estou conseguindo isso, eu posso morrer. No sentido de, sabe, eu acho que assim, a gente teria que ter esse processo de desconstrução, de falar, ó, faça o que você dá conta de fazer. E eu não estou falando para o cara se acomodar. Sim. Mas eu estou falando para ele fazer o que ele dá conta de fazer, para ele não se comparar, porque quando ele se compara, ele para. E isso é extremamente adoecedor também. Como a Lorena falou, tem pessoas que às vezes têm algo e ela vai conseguir subir, dar aquele up na vida, outros não. Outros, a vida inteira, ele vai ser o cara que ele não vai existir para a sociedade. Tem como ser feliz no anonimato? Tem. Desistir de ser herói. Eu acho que chegou um momento da vida de desistir de ser herói. O anonimato é bom, sabe? O anonimato é bom. É claro que com as novas drogas tecnológicas, né, com o Instagram, assim como o dependente químico precisa de um quarto para poder usar a droga dele, hoje a dependência tecnológica também faz isso, né? As pessoas se escondem ali e a mesma propaganda que entra na casa do rico entra na casa do pobre e isso vai gerando essa angústia. E às vezes, como fala, não é só trabalho, mas a gente leva para o trabalho, porque é o único local em que a gente não pode abandonar. E às vezes o cara está com a autoestima tão baixa, ele já vem de um casamento fracassado, ele já vem de um social fracassado, a única coisa que ele acha que ele é bom é o trabalho. Aí o chefe fala assim, ó, você é péssimo. Ele fala, não, então eu posso morrer. E acabou. Então eu posso morrer, porque se o único lugar que eu acho que eu sou bom é aqui. Por isso que essa complexidade ela tem que ser vista pelo todo e saber, olha, o mais importante do trabalho é o trabalhador. Sabe, essa coisa de ser valorizado, da gente olhar sempre para o copo meio cheio. Eu estive vendo umas discussões sobre a questão do suicídio e a questão de ser uma escolha. O suicídio, ele é uma escolha? Você escolhe se suicidar? Cara, fala um pouquinho. Então vamos lá, né? O suicídio nunca é só o ato em si. O suicídio, ele está intimamente ligado, principalmente relacionado às métricas, né, aos estudos, a uma questão de um transtorno emocional. Então existe algo por trás. E às vezes o indivíduo que está em sofrimento extremo, a única alternativa que ele encontrou no momento para poder tentar amenizar ou retirar a dor é a própria morte. Então a gente precisa entender, né? Na verdade eu não diria como uma escolha, mas esse indivíduo ele vê como algo possível, né? Dentro daquele momento de dor. Porque quando eu falo de uma escolha, eu estou trazendo aqui algo que a pessoa realmente quer. E às vezes ele não tem certeza se ele quer ou não, mas ele acha aquilo uma possibilidade para que retire o sofrimento emocional que ele está. Então a gente precisa entender, as pessoas colocam muitos estigmas em cima do suicídio, né? Transferem palavras muito pejorativas, como falta de Deus, né? Essa pessoa tinha tudo, por que ela está pensando em tirar a própria vida? Então não é somente isso, tem todo um conjunto de fator que está por trás. Vamos citar o exemplo do Carlos, quando ele fala sobre esse trabalho como o único fator de bem-estar que esse sujeito tem. Então, quando ele se vê em todos esses múltiplos fatores de forma ruim, ele realmente não tem mais sentido para a vida. Então, ele encontra ali no suicídio algo de possibilidade para que ele retire o que está sentindo no momento. Então, a gente precisa entender muito mais, que é um conceito muito profundo. Então, eu não reduziria, né, o suicídio como uma escolha. Né? Vocês concordam? Quando eu penso, quando você põe na sua cabeça o negócio de ir embora dessa existência, talvez é a não escolha, sabe? A pessoa olha no sentido de nem todo mundo que se mata quer morrer. Não quer morrer, sabe? Ele quer respirar, quer falar assim, ó, deixa eu sair desse lugar de dor, de sofrimento, porque, gente, as dores, elas são tão subjetivas, são tão particulares, sabe? Que realmente o melhor remédio para quem quer morrer não é você oferecer um mundo belo, ele já viu isso. Não é oferecer, olha, a sua família é legal, ele sabe disso. Você tem uma... É aquilo que eu sempre falo, né? Quando um pobre suicida, ninguém fica escandalizado, não. Mas quando um rico, né, fala, meu Deus, o cara tinha tudo. Né? Como assim, sabe? Aquela coisa não é escolha, porque a gente vive num momento tão angustiante, no momento em que, se você não verticalizar as coisas, você olha para a horizontalidade e parece que você não enxerga muita coisa. Os fracassos das agências de controle, família, casamento,
pode ver trabalho, você olha e você fala, cara, o que que eu vou fazer nessa terra, né? E o que que a gente faz com um sujeito desse? É palavra? Não, é escuta. É escutar, é tentar, sabe, porque as dores, quando ela é exógena, você ainda consegue, assim, agora tem dores que são muito subjetivas, sabe, são questionamentos que eles são tão pessoais, que você fala, esse cara escolheu ou não escolheu? Por isso ele precisa falar, ele não precisa ouvir, porque geralmente tudo que você vai falar ele já sabe, agora ele não encontrou sabor. Sabe, o mundo é muito insípido para ele, as dores são tão lancinantes que você não consegue com palavras no sentido de falar com que ele mude de opinião. Sabe, eu acho que escolher morrer é como escolher viver, é difícil. Carlos, então, quanto uma dica para quem está em casa assistindo, né, o nosso canal, o que fazer quando uma pessoa chegar até você, né, relatando que tem esse pensamento suicida? Esse momento é um momento de escuta, sabe? Assim, você não pode ficar mais angustiado do que aquele que te contou. Porque às vezes a pessoa entra num desespero que isso não vai ajudar. É escutar, é saber o porquê. É claro, é pedir ajuda, é falar, ó, eu estou aqui. Mas assim, a gente quer muito, como eu falei, a gente quer muito oferecer aquela coisa, ó, o mundo é isso, o mundo é aquilo, sua família. E escutar, saber qual o motivo. Porque a pessoa, quando ela chega a verbalizar, ela já falou de várias outras formas. Mas como a gente vive num mundo em que a gente não observa muito o outro, né, a gente só sabe que o outro morreu quando morre, né, a gente não consegue perceber, para a pessoa chegar àquilo primeiro, ele tem uma confiança em você muito grande. Você entendeu? O teu olhar, a sua mão no ombro, de falar, ó, eu estou aqui, isso já ajuda muito, é principalmente escutar e perceber o motivo que eu não percebi antes. Porque, gente, esse plano de ir embora não é da noite para o dia. A pessoa vai ensaiando, vai descontentamento aqui, descontentamento ali. Talvez ele levou muitas informações de que ele não é bom o suficiente, ou ele não gosta de trabalhar. Ou seja, ele vai percebendo que o mundo é tão insalubre para ele que realmente ficar aqui é muito difícil. Agora, assim, qual que é a dica principal? É você ouvir, é você escutar. E não, às vezes a pessoa entra numa angústia tremenda, né? De falar, caramba, a pessoa vai morrer, eu vou ter que contar para alguém. Calma. Sabe, e às vezes você fica pensando também, querendo resolver o problema do outro, né, geralmente. E aí é até complicado, às vezes. Às vezes falta muito conhecimento também, o que se deve fazer, a rede está preparada para receber, porque às vezes eu escuto, mas eu também tenho que saber o que eu vou falar, né? Quais os caminhos que eu posso ter, qual local que eu posso levar essa pessoa para ser atendida por um profissional, o que se deve ser feito. Mas quando o sujeito chega a falar, ele ainda está em dúvida, entendeu? Quando ele chega a procurar você é porque ele vê você uma gota, um oásis, uma fonte de esperança, algo que vai me ajudar. Sabe, talvez ele tá. Existe até aquela coisa, o suicídio para o neurótico e para o psicótico, né? Existe essas diferenças também. Você está falando de quem, né? Tem pessoas que têm muita raiva para matar e não tem para morrer. Tem pessoas que quando ela tem uma raiva, ela joga tudo contra ela, que é o suicida. Ela não tem força. Se ela pudesse, ela voaria no pescoço do outro. Então deixa eu me mutilar, deixa eu causar uma culpa no outro. Porque assim, se chegou até você é porque você é um canal em que ele encontra, onde dali vai jorrar esperança, onde dali vai jorrar uma visão de mundo diferente. Mas melhor do que falar, para quem está depressivo e pensa em ir embora, é escutar, sem se desesperar. E se ele falou para você, é porque ele confia em você. Esse é um dos grandes freios que existe. Opa, chegou até mim. A gente só fala nossas dores para quem a gente confia, para quem a gente acredita. Pode ver, as nossas piadas a gente conta para todo mundo. Agora, as minhas dores, as minhas relatividades, eu só conto para quem eu confio e acredito e imagino que vai me ajudar. Bom, gente, nós estamos conversando sobre um assunto bem interessante, onde traz muitas dúvidas para os nossos trabalhadores, para a nossa população de Araguaína, porque nós sabemos que isso é um problema de saúde pública, né? A gente tem um alto índice de tentativas de suicídio e de suicídios também, né? Eu gostaria de agradecer vocês, cada um de vocês, a presença, o tempo de vocês, a disponibilidade
E gostaria que vocês falassem alguma coisa no final, uma mensagem de cada um de vocês, o trabalho de vocês, aonde vocês trabalham, qual é a função de cada um no seu local de trabalho em relação ao tema. Bom, gostaria de agradecer imensamente a Lila e a Priscila, meus colegas psicólogos que estão aqui, e a vocês que estão em casa nos ouvindo. Eu acho que esse espaço aqui é um espaço preventivo, porque conhecer é poder, né? Então, eu quero agradecer porque, assim, saúde mental é um tema muito precioso para nós que trabalhamos com as pessoas. E o que eu diria para as pessoas, né? Que vocês encontrem sentido não só naquilo que vocês fazem, mas naquilo que vocês são. Porque hoje a lógica é o fazer, né? Tem que produzir, fazer o tempo todo. Mas quem é esse ser humano para além do seu fazer? Então, eu acredito que o sentido é encontrado a partir daí. Quando eu identifico o que eu gosto de fazer, né? O que eu gosto, assim, de me envolver para além do trabalho. Quais são os meus momentos de ser eu? Sem as minhas capas, sem ter que estar produzindo conteúdo para rede social. Quem eu sou para além disso, né? A minha família, o tempo de qualidade consigo mesmo. Então, encontre em você motivos realmente que você identifica que você gosta. Então, acredito que alimentar as pausas mesmo integrais, aquelas pausas genuínas, não pausa produtiva, né? Mas aquela pausa que você de fato quer fazer. Qualidade de sono, a gente precisa muito desses fatores. Então, nos sentirmos amados não só pelos outros, mas também por nós mesmos. Porque eu acredito que quando a gente tem esse alto valor, claro que a gente vai encontrar pontos para além daquilo que nós fazemos. Então, é isso. Eu também trabalho com saúde mental da mulher, faço um trabalho como psicóloga clínica, para além da universidade, né? Então, trabalho muito com essa valorização dessa mulher, para além desses papéis que desenvolvem, né? Então, acredito que cuidar da saúde mental, procurar ajuda psicológica é o essencial para tudo. Obrigada, Karen, pela sua mensagem. Lorena, deixa sua mensagem pro pessoal que está nos assistindo e já agradecer a sua presença aqui com a gente. Então, meninas, muito obrigada pelo convite, especialmente a minha amiga Karen, né? Gente, eu sou muito grata ao meu amigo que contribuiu muito, que eu aprendi bastante também aqui, reflexões. E assim, eu acho que uma mensagem que eu gostaria de deixar para os nossos trabalhadores é: entendam que vocês são humanos, né? Nós somos humanos, não vivemos como máquinas, mas que somos cobrados como tal. Então, reconhecer o limite, entender até que ponto eu devo ir, até que ponto eu não consigo, e pedir ajuda é essencial. Isso não é sinal que você é fraco, isso não é sinal que você é incapaz, impotente. É entender que se conhecer é prevenir o adoecimento. E se todo mundo tivesse essa concepção, a gente evitaria, né? Evitaria que um profissional ele tivesse que recorrer ao INSS por causa de adoecimento, evitaria ele ter problemas interpessoais no relacionamento, porque muitas vezes esse excesso de trabalho vai refletir no casamento, nos filhos, e vai adoecer essa esposa, vai adoecer os filhos, porque muitas vezes os filhos chegam até a clínica, não é por demanda deles, mas é pela demanda dos pais, né? Então, entender essa relação multifatorial vai permitir que essas pessoas elas tenham possibilidade e que tenham uma vida de qualidade, porque trabalho faz parte da nossa vida, mas não é tudo. Então, assim, quero deixar, né, essa mensagem e espero realmente que nossos trabalhadores entrem nesse processo de autoconscientização e que as empresas também deem mais abertura para nós psicólogos, para a gente poder atuar, para prevenir, para promover a saúde mental, porque a gente fala 2 vezes ao ano, né? Janeiro branco, setembro amarelo, mas outros 10 meses? O que a gente está fazendo de efetivo? Quais são as ações? Porque a gente não pode ficar somente em 2 meses do ano. O ano ele é muito longo. Isso aí. Boa dica, né, Lorena? Carlos, deixa sua mensagem pessoal. Para mim também é uma alegria muito grande, falando de um tema tão relevante, né? Falar de vida. A mensagem que eu quero deixar para todos que assistem esse canal é que não cultuem seus traumas e suas dores, sabe? Vocês são maiores do que isso. Às vezes a pessoa está assistindo aqui e fala: cara, mas eu não tive uma família legal, não tenho um trabalho legal, mas o melhor da sua família é você. Você pode fazer um risco e falar assim: olha, minha geração será saudável. Que você deixe esse medo
essa angústia de enfrentar a vida. E se você tem medo, todos temos medos, né? A diferença do corajoso e pro medroso é que o corajoso tem mais habilidade para esconder os medos, mas todos nós temos medos. E peça ajuda, sabe? Existe outro caminho sem ser a morte. Existe outro caminho, sabe? Sem você querer ser herói. Eu acredito que hoje a gente vive numa sociedade onde nós não temos amigos. E é importante fazer amigo, ainda dá tempo, dá. A falta de amigo, ela produz falta de saúde emocional. E a minha mensagem, a grande mensagem é essa, sabe? Se você procurar pessoas em que escute você, em que fica medindo você não pelo que você tem, mas pelo que você é. Talvez você não seja aquilo que você quis ser, mas você já não é mais quem era. Aquela criança, né? Se tem trauma, você está uma criança num corpo de adulto, mas ainda há tempo de salvar aquela criança, viu? Procure ajuda. Muito bom, né? Maravilhoso. Muito obrigada Priscila. Eu que agradeço, a minha chefinha maravilhosa. Isso é um exemplo de liderança, né? Eu nunca consigo fazer um coração. É um fígado, é um rim, é um... Faltou um pedaço. E a gente trouxe umas lembranças. Com certeza, a gente trouxe uma lembrança para vocês deixarem na mesinha de vocês. Um café. No trabalho. E vocês tenham boas lembranças do Sereste e do nosso podcast. Vamos com certeza chamar vocês para mais ações juntamente, né? Já que a gente já se ligou. O Carlos já é de casa. O Carlos já é de casa, né? Sim. Mas agora vão ser as meninas, com né? certeza, conte conosco. Convidar vocês para participar de mais ações, né? Perfeito. E um recado nosso do Sereste, né? Se você precisar, peça ajuda, né? Uma mensagem nossa. Peça ajuda. Um beijo a todos. E obrigada, pessoal. Até a próxima.